assim, eu não quero ofender ninguém, mas não foram só os negros que foram escravizados. Vários povos de várias cores, várias etnias, eles foram escravizados. E meio que na escola e no colégio a gente aprende só a escravidão do Brasil, a gente não aprende sobre a escravidão como um todo. E essa é a verdade, que não foram só os negros que foram escravizados. Povos brancos foram escravizados. Aqui no Brasil, os primeiros povos a serem escravizados foram os índios e depois vieram os negros com assim que o mercado de escravos da África era um bom negócio, muito lucrativo. E o Brasil foi um dos maiores negociadores de escravos da África, né? Não é à toa que a maioria da população brasileira é negra. Muitos escravos da África, eles vieram aqui para o Brasil, foram comprados, né? E vocês sabem da história de como era o transporte, que muitas pessoas morriam, muitas pessoas negras morriam de fome, de diarreia, de febre. Tipo, eles assim, vou deixar mais para frente, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que no transporte, vamos supor que eles queriam trazer 300 escravos para o Brasil, chegava só 50 e o resto morria de fome ou de alguma doença. As condições nos navios negreiros eram as piores possíveis, certo? Isso que eu quero deixar bem claro. E se você pegar um livro antigo como a Bíblia e começar a ler, em algumas partes da Bíblia está escrito que os judeus tinham escravos. E tem uma parte no começo da Bíblia que fala que os judeus foram escravizados pelos egípcios. E isso significa que a escravidão era vista como uma forma de troféu. Um povo que conseguia escravizar outro povo na guerra, isso significava que eles tinham direito de fazer esse povo servir eles de graça. Assim, para você ter uma ideia, imagina se você tivesse uma plantação ou uma fábrica e você pudesse fazer um monte de gente trabalhar de graça. Você não gastaria dinheiro com mão de obra. O quanto essa fábrica ou essa plantação ia ser lucrativa. Então, é por isso que dá para entender por que a escravidão demorou tanto tempo para ser abolida, abolida entre aspas, né? Que uma pessoa que tem escravos, no caso, a pessoa que tinha escravos, ela tinha um lucro absurdo com o negócio dela. Então, ela podia comprar um escravo para ser um escravo doméstico, que eles chamavam, né? Que limpava a casa, fazia comida, tipo mordomo, e você não precisava pagar um salário mensal. Você só comprava. Imagina que louco você comprar um ser humano. Que maluquice isso, no, no sentido ruim da palavra, claro, né? Mas imagina a maluquice que devia ser você chegar para alguém e comprar um ser humano para ser o seu escravo. Hoje em dia isso é visto com maus olhos, mas na época que a escravidão era legalizada e permitida, isso era visto como algo normal, algo comum da sociedade. No Brasil de 1600, 1700, a escravidão era uma coisa tão comum que ex-escravos alforriados, eles compravam escravos, porque era uma coisa normal da época, entendem? Que nem como pode ser que aconteça que a maconha seja legalizada no mundo todo, e esse mercado possa ser grande um dia, maior do que já é na ilegalidade, entendem? Eu tô querendo dizer que naquela época era uma coisa comum, ninguém via como maldade, era uma coisa normal.
Só que isso hoje em dia não é normal. E muita gente lutou, gente branca lutou para os escravos não continuarem sendo escravos. Muita coisa mudou, mas tem muita coisa que tem que mudar ainda. Tem muito preconceito, certo? E os negros, assim, eles são minoria na faculdade. Se você for numa empresa e for ver o alto escalão, vai ser muito difícil você ver uma pessoa negra assim como gerente de algum lugar importante, como CEO, como proprietário. Isso é uma coisa muito difícil, graças a esse passado sombrio que a gente teve da escravidão, que ferrou muita gente. Não vou ser hipócrita, ferrou muita gente a escravidão, principalmente os negros e os índios, que praticamente eles não têm espaço nas classes superiores da sociedade, né? E as cotas dos negros na faculdade é uma tentativa de mudar isso. Na minha visão, uma tentativa frustrada, mas mesmo assim é uma tentativa, certo? E, e era uma coisa comum no Brasil de 1600, 1700 ter escravo. Eu só quero passar para vocês que ninguém via isso como uma coisa ruim, uma pessoa acorrentada numa senzala, certo? Poucas pessoas se importavam com isso. Muitos negros que ganhavam alforria, eles não se importavam com isso porque eles também compravam negros porque era uma coisa lucrativa para a época. Essa é a ideia principal que eu quero mandar para vocês entenderem o porquê que a escravidão demorou para acabar. Agora eu vou contar toda a verdade de como funcionava esse mercado negreiro, porque tem filmes que mostram umas pessoas brancas chegando em algum país da África, dando paulada na nuca do negro, sequestrando ele, pondo no barco e levando ele para algum outro país. Mas a verdade é pior do que vocês imaginam. Alguns de vocês devem saber, porque eu não costumo subestimar a inteligência de ninguém, mas muita gente não sabe a verdade, que eram os próprios negros que vendiam os negros de escravo. Explicando melhor, uma tribo ganhava guerra de outra tribo menor, capturavam pessoas vivas, as que sobravam, e essas pessoas eram escravos de um reino, certo? De um reino africano maior, certo? E na época de 1500, 1600, 1700, enfim, 1800 até 88, né? Tinham reinos africanos que eles eram muito desenvolvidos, certo? Eles tinham artefatos de ouro, colares, brincos de ouro. Eram reinos assim muito evoluídos assim para a época, dentro da medida do possível, né? Porque no continente da África nunca teve tecnologia assim avançada. Até hoje é assim, só tem tecnologia avançada para explorar o que é de lá para eles venderem, né? E assim, esses reinos, eles capturavam muitos escravos de outras tribos menores. E o que eles faziam? Quando sobrava muito escravo, eles vendiam para quem era traficante de escravos. E, e era um negócio muito lucrativo para ambas as partes, porque o traficante negreiro ele pagava um preço, às vezes em objetos, às vezes em ouro, em prata, mas muitas vezes em objetos como lâminas melhores, certo? Espada, armas de fogo, que na época não eram essas coisas, mas faziam um bom estrago, né? Então, um,
um mercador de escravos vendia pessoas da cor negra, obviamente, né? Porque do continente africano, trocavam essas pessoas por espadas, por rifles, por uma quantidade de ouro, por uma quantidade de prata, para essa pessoa, ao invés dela ser escravo na África de um povo parecido com ele, essa pessoa vinha no navio negreiro, se ferrando, passando fome, ficando doente, até chegar aqui no Brasil, isso se sobrevivesse, porque quem morria eles jogavam no mar. Vocês podem ver isso em qualquer livro de história. E essa pessoa era vendida como, sei lá, como uma ferramenta. E isso, assim, é muito triste mesmo. Se você parar para estudar, é capaz de você chorar de revolta, porque esse foi um período muito ruim, principalmente pela discriminação que um negro sofria aqui no Brasil, porque a maioria dos que tinham escravos eram brancos, então eles não eram vistos como seres humanos. Uma pessoa que era escravo na Grécia, ele muitas vezes ele se parecia com o dono dele. O escravo que era aqui do Brasil, na época da escravidão, ele era visto como, ele não era visto nem como gente, ele era visto como bicho e trabalhava embaixo de sol 12 horas por dia, 13 horas por dia. Se o dono quisesse fazer o escravo trabalhar até morrer, ele tinha o direito. Ele tinha o direito de abusar de uma mulher sexualmente, estuprar do jeito que ele quisesse. Eu tô falando a verdade, gente. E eram os próprios negros, na maioria das vezes, que vendiam o seu próprio povo para o homem branco para ele sofrer numa terra desconhecida com pessoas desconhecidas. Então esse para mim foi o período mais obscuro de todos. E esses dias aí da luta dos negros que eles melhoraram o nosso país com o trabalho deles forçado, certo? A luta deles não foi em vão enquanto a gente passar essa história para frente. Então, eu peço para que você compartilhe esse vídeo, principalmente com as crianças, com as pessoas mais novas, porque todo mundo precisa saber dessa verdade. E outra coisa, a Lei Áurea, ela não aconteceu porque a princesa Isabel era uma mulher boazinha. O Brasil foi praticamente obrigado a assinar essa lei porque o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão, fazer uma lei que a escravidão é proibida, é uma coisa desumana. O Brasil ele fez o máximo que podia para continuar com os escravos. Só que o Brasil sofreu muita pressão internacional de movimentos abolicionistas para acabar com a escravidão. E a verdade é que até hoje existe escravidão, certo? Tem fábrica de roupa de bolivianos que eles trabalham várias horas por centavos e a escravidão não acabou com a Lei Áurea. A Lei Áurea diminuiu bastante a escravidão, mas a escravidão existe até hoje. Por isso, se você souber de alguma fábrica ou algum lugar que tem mão de obra escrava, denuncie. Muito importante mesmo, de verdade, se vocês me ajudassem a esse vídeo chegar principalmente nas crianças. Então, compartilha aí com o seu netinho, com o seu sobrinho, sei lá, com o seu aluno e vamos fazer essa história assim, vamos fazer com que a verdade chegue cada vez mais cedo, para cada vez mais as pessoas terem consciência do que foi a escravidão e também para elas não serem racistas. Por esse vídeo é só, dá like, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo.